Dia. Vamos conversar agora com o médico da família, Gines Vilarim. Ele que vai conversar conosco a respeito da ressaca. Eita, é um assunto bem interessante. A gente vai saber alguns detalhes, vamos saber também dicas, né, para a gente cuidar melhor da nossa saúde. Seja bem-vindo, doutor Gines, ao Tudo em Dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, né? Prazer estar falando novamente com o pessoal aqui de Mossoró, né? Há 3 meses aqui já, me acostumando. O doutor Gines, ele é de São Paulo, tá por aqui, né, em Mossoró, tá realmente conhecendo a cidade, conhecendo as pessoas e trazendo muitas coisas novas também, né, doutor Gines? Sim, tentando trazer um jeito novo de atender, né, que volta ao passado, que é um médico que olhava nos olhos do paciente, examinava o paciente. Conhecia a família todinha. Exatamente, com a tecnologia de hoje. Sim. O desafio é esse. É isso que a gente está fazendo e está dando resultado. Que coisa boa. E é bom mesmo a gente ter aquela pessoa, né, aquele profissional da medicina que é de confiança, que a gente sabe que o que vai dizer realmente vai fazer efeito na nossa saúde, enfim, no nosso dia a dia. E relacionado à ressaca, que sempre tem aquele, né, doutor Gines, que gosta de uma bebida, gosta de, né, de estar aí, enfim, naquela folia. Ana Paula, só para lançar a cabeça. Aquela folia da bebida. A gente sabe que o álcool em excesso faz mal, mas sempre tem aquele dia que a pessoa realmente está querendo tomar aquele pileque, como se dizia antigamente. Como proceder depois do pileque? Então, vamos lá. Quando a gente fala de ressaca, tem uma coisa interessante, que tem poucos estudos que vão estudar a ressaca. A gente tem muito estudo que vai trazer a intoxicação por álcool, mas a crônica, né, que leva às complicações do alcoolismo crônico. E a gente tem poucos estudos que vão tratar do alcoolismo agudo, porque a gente não consegue ter um estudo que a gente consiga embebedar as pessoas, né? Entendi. Para poder ver o resultado de uma pessoa embriagada. Então é antiético você embebedar uma pessoa. No caso do alcoolismo crônico, mesmo que seja para estudo de medicina? Mesmo que seja para estudo, tem uma questão de ética aí que dificulta muito isso, por isso que a gente tem pouco estudo. Entendi. Né? Então sempre a gente vai tratar do tema ressaca, a gente não tem nada consolidado, que eu vou dizer aqui que é regra, tá? Mas tem várias dicas que ajudam muita gente. Então a resposta dos pacientes geralmente é muito boa, né? Os pacientes familiares, né? A gente faz uma festinha em casa, a gente dá orientação, o pessoal fica bem. Então a gente vai pegando, mas não tem nada que é sólido do ponto de vista científico. Entendi. Né? A gente tem primeiro uma grande confusão quando se fala de ressaca. Que as pessoas acreditam que o grande culpado da ressaca é o fígado, né? Todo mundo sempre diz, o fígado atacou meu fígado. Inclusive tem até remédios, né, aqueles líquidos, né, aqueles pequenininhos que a pessoa toma antes e depois. Sim, tem. E a gente sempre põe a culpa no fígado. E na verdade o fígado é um dos órgãos que a gente tem mais fortes e resistentes. É um dos poucos órgãos que se regenera, né? Então, na verdade, o fígado ele vai ter complicação com o alcoolismo só crônico, quem vai desenvolver uma cirrose hepática depois de muito tempo, né? Então, para ressaca, para quem tomou um porre, né, um pileque de um dia, na verdade, o fígado a gente tira da história. O principal da ressaca é a desidratação. Bom saber. Depois da desidratação, são os problemas do estômago, porque o álcool, quando ele passa pelo esôfago e pelo estômago, ele tira toda a proteção que tem no estômago. Faz aquela limpeza mesmo, né? Exatamente. A gente usa álcool para limpar a casa, né? Exatamente. Então imagina o álcool descendo por dentro do nosso corpo, o que ele faz naquela pelezinha fina, que a gente chama de mucosa, que recobre o estômago. Então os piores efeitos do álcool para a gente é a desidratação e os efeitos no estômago. Se a gente quer pensar, né? Vai chegar São João, vou tomar uma a mais. O que eu posso fazer? Aí vem as dicas, né? Aquela história antiga de tomar uma colher de azeite, não sei se você já ouviu, os antigos falavam muito. Qual é a ideia disso? É que a gente consiga criar uma película protetora dentro do estômago, para que o álcool, quando passe, não machuque tanto o estômago. É verdade, acontece, é real, a gente não tem estudo que vai dizer na prática, sim. Na prática, uma colher de azeite mal não vai fazer. Então, até porque a gente come também, né, enfim, durante a comida a gente bota lá, às vezes bota até... é um alimento, né, não é um remédio. Exatamente. Então é uma coisa que a gente pode fazer. Outra dica muito importante, aí pensando em desidratação, é aquela história, tomei uma latinha de cerveja, toma um copo d'água,
tomei um copo Doutor Gines, o povo que bebe não faz esse negócio não, doutor Gines. Mas depois sofre com a ressaca no dia seguinte. Mas não faz, a gente diz, mas não faz. Meu povo tem que beber muita água. Para cada cerveja, vamos dizer assim. Para cada cerveja, acho que um copo d'água estaria suficiente. De 300, 250? 300. As contas não vão ser exatas, como eu te disse, não tem estudos, né? Então a gente vai sentindo. Porque, não sei se você já percebeu, quando a gente bebe, a gente urina muito. Né? Aumenta muito a micção. Eu não bebo, mas eu acompanho gente que bebe, que eu sou sempre a motorista da rodada. O tempo inteiro e diz banheiro. Assim, depois que vai a primeira vez no banheiro, fica indo direto. Porque o álcool ele tem um efeito no hormônio antidiurético. Então, de acordo com a gente toma o álcool, ele vai inibindo esse hormônio e a diurese aumenta. Então, é muito xixi. Então, você perde mais líquido do que bebe. É estranho, né? Porque você bebeu o dia inteiro líquido e no final da noite você está desidratado. Mas é isso que acontece. Se você não conseguir tomar o líquido junto com a bebida, né? Tomar um depois, toma outro, tomar um, toma outro, no dia seguinte, provavelmente você vai acordar de ressaca. Mas aí você pode tentar reverter a desidratação. Então, água de coco é muito bom. Melancia. Melancia, porque tem muito líquido, né? Sucos de fruta muito bons. Ou a própria água. O Gatorade, né? Que as pessoas falam, o eletrolítico, que ele tem uma composição parecida com a nossa composição, como um soro fisiológico, seriam coisas boas de tomar. Mas aí você vai me dizer, mas doutor, eu estou enjoado, eu acordo de ressaca, só tenho náusea, ânsia, vontade de vomitar. Aí, por que acontece? Porque o estômago está machucado. Então, a ideia é você protege o estômago e toma o líquido. Então, nessa proteção do estômago, entra a questão de se alimentar durante, enfim, a bebida, que você está lá bebendo, comer faz bem ou é melhor? Sim, não? O principal é a hidratação. Mas secundário, a gente está se alimentando também, ou mesmo antes de dormir, ter uma alimentação um pouco mais caprichada, né? Não ir dormir sem comer nada. Bebe a noite toda e vai dormir. Mas que como, doutor Vilarim? Doutor Vilarim, Tá enfim, certo. se está já no limite, ali não consegue mais nem abrir Tem que pedir para o motorista da rodada, né? Jesus, bora! Eu faço um sorvete, alguma coisa bem doce, algo que vai dar... Essa história do doce, né? De tomar aquela dose de glicose depois da bebedeira. Aí tem um grande equívoco, né? As pessoas vão muito, quando chega ao ponto de precisar ir no hospital, falam assim, eu fui no hospital, tomei glicose e melhorei. Na verdade, você não foi no hospital, tomou glicose e melhorou. Você tomou um soro, que pode ser um fisiológico ou um glicosado e melhorou. Mas você melhorou por causa do soro, não foi devido à glicose. É a hidratação mesmo. É a hidratação. Mas a comida pode até ser um doce, pode ser comida da tua preferência, ela ajuda. Então mesmo no dia seguinte, às vezes você ainda tem álcool no corpo sendo metabolizado, ainda não passou ainda a embriaguez do dia anterior. Então se você vai tomando água, se alimenta, você vai metabolizando o que sobrou de álcool. E aí, para proteger o estômago, tem que ser com medicamento, não tem jeito, porque o estômago já está machucado. Então você pode usar um antiácido, aqueles efervescentes, você pode usar remédio que usa quem tem gastrite, por exemplo, mas aí a gente não tem como prescrever para todos a mesma medicação. Porque cada então caso tem que passar numa consulta, a gente consegue ver o perfil do paciente e indicar medicações que vão fazer bem para ele no dia seguinte, porque ele vai reidratar, alimentar, termina de metabolizar o álcool que ainda tem, né? E reidrata e passa a dor de cabeça, a tontura, o enjoo, aquela sensação de que passou um caminhão por cima, né? É verdade. A gente está conversando com Gines Vilarim, ele que é médico da família. Nós estamos com o tema de hoje, ressaca. Tá chegando o fim da meia, você que gosta de beber aquela coisinha a mais, preste atenção nessas dicas que é muito importante. Por falar nisso, doutor Gines, a gente sabe que tem vários tipos de bebidas, né? As bebidas que são realmente mais alcoólicas, tem mais um teor de álcool a mais, e tem aquelas que tem um teor de gordura, né? De óleo a mais. Qual é a que dá mais ressaca? Qual é a que faz mais, enfim, dá mais efeitos colaterais em quem bebe? Pensando nas bebidas alcoólicas, a gente vai ter as que vão ter maior teor alcoólico, né? Os destilados são aqueles que têm maior teor alcoólico, né? E a gente vai ter os fermentados, que tem um pouco menos de teor alcoólico. Alguns fermentados hoje em dia já até tem mais álcool, mas uma cerveja geralmente vai ter 3, 3,5%, 4% de álcool. Ela é muito rica em carboidratos, né? Então pensando assim, quanto mais álcool você ingerir,
pior. Não importa se você tomar 2 latas de cerveja ou 1 dose de destilado, se a quantidade de álcool contido nesses dois for igual, você não vai ter muita diferença. Então o problema não é o óleo, nem, vamos dizer assim, a forma de fazer a bebida, é sempre a quantidade de álcool. Na verdade, óleo tem muito pouco na bebida, né? Você consegue me dar um exemplo de uma bebida? Dreia. Então não é exatamente óleo que tem ali. Você vai ter muito carboidrato, é o maior composto. Sim. E nas batidas, né, nas caipirinhas, as batidas que são feitas, geralmente coloca muito açúcar, leite condensado, então aquela coisa até grossa. Entendi. Mas é mais por carboidratos. Entendi. Você não, às vezes pode acontecer assim, eu fico bêbado mais rápido quando eu tomo, porque o açúcar entra muito rápido na célula. E às vezes esse e álcool, leva o álcool junto. Aproveita, né? Entendi. Ele É porque eu não junto. bebo, doutor, gente. É por isso que eu tô Mas de querendo maneira saber geral desse é negócio. a quantidade é que vai fazer a maior diferença. O tipo de bebida só vai mudar de acordo com a quantidade de álcool que tiver. Né? Entendi. Uma bebida como um absinto, por exemplo, que tem acho que 40% de álcool, 50% de álcool, é muito forte. E a cachaça também, né? Cachaça é bastante forte também, né? Também tem uma grande famosa quantidade. aguardente. É isso. Uma coisa que eu tenho curiosidade, doutor Gines, é a questão do psicológico da pessoa no momento que ela vai beber. Porque a gente vê que, pronto, tá aqui bebendo socialmente e tal, tá bem, bebe, beleza, no outro dia, ok. Mas tem aquele dia que a pessoa está mais chateada, está com estresse, está, né, com problemas e bebe. A primeira já deixa a pessoa alegre, já deixa a pessoa já de outra maneira. Uhum. E parece que no outro dia, porque a bebida aparentemente pegou mais rápido, a pessoa tem uma ressaca mais forte. Isso vamos dizer assim, é mito ou verdade, né? Então, vamos lá. O álcool ele é considerado uma droga depressora. Ele não é uma droga estimulante, né? Diferente de uma droga estimulante, por exemplo, cocaína é uma droga estimulante, né? O êxtase é uma droga estimulante. O álcool, ele é uma droga depressora, né? Estranho isso, porque as pessoas bebem e ficam animadas. Mas choram que só também. Exatamente. Na verdade, vai ter, se a gente pudesse pensar num gráfico, a gente vai ter um pico inicial de euforia. E essa euforia, ela responde a gente perder aquela inibição. Geralmente as pessoas são muito inibidas, travadas, e quando a gente bebe, o álcool tem esse primeiro efeito de tirar um pouco essa inibição. Então você tem aquela euforia dentro de você, daí você consegue pôr para fora, né? Às vezes fala alguma coisa que estava pensando em falar e não tinha coragem. Dizem que quando se bebe, diz a verdade. Não tem um bêbado que minta, tudo verdade. Às vezes tem aquela paquera que ainda não criou a coragem vem, você vai, conversa, às vezes acontece, né? Só que depois disso vem o período da depressão, né? Vem o período que o álcool deprime o sistema nervoso. Não confundir com depressão, doença, que é outra coisa. Sim, sim. Então, quando você tem aquela caída no astral, geralmente é quando as pessoas choram mais, dá um sono, né? Brigam. Às vezes brigam, né? Briga também porque perde um pouquinho o filtro social, às vezes falam que não devia, né? Mas então, é essa que é. Agora, relacionado com a ressaca, também não teria uma relação direta. A ressaca é bem dependente. A ressaca moral, então. Da pessoa, isso acontece muito. Moral. Porque você vai depender do organismo da pessoa, o quanto ele resiste ao álcool e da quantidade de álcool que ele tomou. Entendi. Né? Inclusive o álcool tem um efeito também que é muito interessante, que ele pode causar uma amnésia na pessoa, né? Acontece a pessoa que você encontra no dia seguinte, 2 dias depois, lembra na festa, a gente conversou. Eu não fiz isso não. Não falei? Não, você fala. Não. É por isso, o álcool tem um efeito, ele é capaz de dar um apagão na mente da pessoa, de acordo com a dose também. Né? Entendi. Então, também tem esse efeito. Tem um bocado de coisa que a gente tem que conversar aqui, Ana Paula Mendonça. Mas para a gente encerrar, doutor Gines, diga 3 dicas, né, para as pessoas que já estão se preparando, principalmente, né, para as festividades do mês de São João. O que é que elas devem fazer, se elas estão realmente dispostas a, né, beber até, enfim. Ótimo, vamos lá. A dica mais importante parece muito Caxias, muito piegas, muito senso comum o que eu vou dizer. Mas a primeira dica, melhor de todas, é cuidado no volante, é não dirigir. Se beber, não dirija. É muito simples o que a gente está falando, todo mundo está cansado de ouvir, mas a gente vem falar de ressaca, a gente não pode deixar de falar isso. Verdade. Porque a gente acha que a violência está matando muito, que a febre amarela matou muito lá no estado de São Paulo, que a dengue mata, que o AVC mata, que o infarto mata, mas no Brasil o que mais mata são causas externas. Entre as causas externas que está a violência é acidente de trânsito,
O acidente de trânsito mata mais do que a guerra. É verdade. Então a gente não pode deixar assim, a gente não pode ser moralista e dizer, não bebo. Claro. Faça uso da sua bebida, mas de maneira consciente. Então a primeira dica seria, se vai beber, não pega no volante. Não vai dirigir uma moto, não vai dirigir um carro, você vai matar a sua família, você, a família de alguém. Né? Então isso é a principal. Depois, tentar tomar cuidado com a quantidade, porque a gente pode se envolver em briga. Né? Então quantas vezes a gente não viu uma briga que terminou numa tragédia e começou devido à bebida, certo? Não podia deixar de falar disso. Agora, para ressaca que ele quer beber, só não quer sentir mal no dia seguinte. Primeira, a hidratação, que a gente falou. Né? Então, beber com um copinho de água do lado. Ah, não deu certo, não consegui beber muito. No dia seguinte, lembrar de cuidar do estômago com as medicações certas. Então, primeiro, beber água. Segundo, cuidar do estômago. Né? E o terceiro, comer alguma coisinha antes de dormir. Eu acho que é com essas 3 dicas, um remedinho adequado para o estômago. Bastante água durante ou mesmo depois e não ir dormir de jejum, tentar fazer uma refeição para dar uma reequilibrada no corpo antes de dormir, são dicas boas para quem vai beber no São João, vai aproveitar, vai comemorar. E quem bebe, quem gosta, tem que ter esses cuidados. A gente conversou com o médico da família, Gines Hilarim, que falou sobre ressaca, né? Deu dicas, orientações, e a gente espera que você, né, que gosta, né, de tomar aí como o povo diz, tenha cuidado claro, com a sua saúde, com você e com as pessoas que estão ao seu redor. Quer assistir novamente essa entrevista? Às 4 da tarde tem na nossa reapresentação e também nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube, tá certo? A gente vai esperar você sempre. Obrigada, doutor Gines. Vamos para o nosso intervalo daqui a pouco.